Graças a paz, meu irmão e minha irmã, uma boa noite para você e para toda a sua família. Nós estamos aqui dando continuidade ao estudo no livro de Atos dos Apóstolos e hoje nós vamos ler o capítulo de número 12, momento de perseguição, momento que a igreja sofre, mas também um momento onde nós veremos o poder da oração. Portanto, abra sua Bíblia, nós vamos fazer essa leitura a partir do primeiro versículo. Herodes persegue Tiago e a Pedro. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava aguardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles disseram: Estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se por outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fosse injustiçada. E, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom, porém estes, de comum acordo, apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentando no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo clamava: É a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava.
Barnabé e Saulo cumpriam sua missão, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, apelidado Marcos. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Pai de amor, com temor e tremor, estamos diante da Tua santa palavra, corações gratos pela Tua presença entre nós, pelo Teu amor, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça que tem nos alcançado e nos assistido cotidianamente. Queremos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos neste tempo de estudo, que possamos perceber aquilo que o Senhor tem preparado para cada um dos nossos corações. Fala conosco, alimenta-nos, fortalece-nos, enche-nos da Tua graça e caminha conosco. É a nossa oração e a nossa gratidão, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, o texto que nós lemos, a gente vai percebendo o crescimento da igreja, mas também as lutas e as dificuldades que a igreja vai enfrentando à medida que ela está crescendo. E aqui nós vemos um trecho que trata-se de uma batalha terrível, uma batalha ferrenha. De um lado a gente tem a representação do governo, né, o Estado, e de outro lado nós temos a igreja, né, na presença aí de Pedro e dos demais apóstolos. Era o poder político contra o poder religioso. Talvez a gente possa perceber que essa luta ainda continua, não só contra, né, o poder político, mas contra outros poderes. A igreja permanece em luta, permanece em batalha. Podemos citar o poder das armas como contra o poder da oração, porque Herodes aqui ele vai lutar com seus soldados, né, com armamento pesado, que ele tinha de mais tecnológico da sua época, né? Ele usa todo esse equipamento contra a igreja do Senhor. Em última análise, nós vemos aqui um conflito, né, mesmo, entre o inimigo e a graça e o poder do nosso Deus. Sabemos nós que o nosso Deus é poderoso, ele é soberano, ele é vitorioso. Também podemos perceber que Herodes, aqui possuído de rancor, né, de ira, de inveja, de pura maldade, ele manda prender e maltratar a igreja, né, ou algumas pessoas da igreja. O texto começa falando para nós aqui da prisão, a prisão de Pedro, e também Herodes manda aqui passar a fio da espada, né? Ele manda matar Tiago, irmão de João, e ele percebe que isso agradou alguns judeus. Então nós vamos perceber que o evangelho está crescendo, mas ainda, né, não são todos os judeus que se converteram, assim como não são todos os gentios que se convertem. As pessoas vão se convertendo à medida que o evangelho vai sendo anunciado, vai sendo pregado. Nós vemos que Pedro, a primeira vez que ele pregou, foram 3.000 homens, depois mais 5.000 homens, depois outras pessoas vão se convertendo, e o livro de Atos vem registrando para nós aí essa crescente na conversão, o evangelho que vai alcançando e transformando vidas, mas para que isso aconteça, o povo de Deus, os apóstolos, a igreja de Cristo, precisa estar apostos para a luta, para a guerra e usar as armas certas, ok? Nós precisamos estar atentos por isso. E a oração, ela é aqui a nossa arma poderosa para vencer todo o levante do inimigo contra a igreja do Senhor. Então nós vemos que esse Herodes aqui já é o terceiro Herodes que a gente encontra aqui no Novo Testamento, porque a gente tem Herodes o Grande, que está presente ali no momento do nascimento de Jesus, ele que manda matar os bebês, os meninos ali abaixo de 2 anos, esse é o Herodes o Grande. Depois nós vamos ter o Herodes Antipas, que está ali na morte de João Batista. Ele está presente ali naquele momento, ele que manda matar e decapitar João Batista. E agora a gente já tem aqui o Herodes Agripa I, né? Herodes Agripa I, que foi, inclusive, como a gente acabou de ler, derrotado por meio da oração, né? Ele ficou surpreso e sem graça ao ver o poder de Deus que agiu aí por causa da oração do seu povo, né? Esse Herodes Agripa I, ele era então neto
do Herodes o Grande. Então a gente vai vendo aí a questão também do poder que vai passando, vai ficando aí dentro de uma família, né, de um grupo aí de pessoas. Então nós vemos que Herodes ele manda prender o Tiago, matar Tiago. Ele vê que alguns judeus se agradam disso, porque havia muitos judeus que eram contra o cristianismo, queriam acabar com o cristianismo. Então, vamos matar, né? Que legal, matou, vamos acabar com essa turma, né? Então a gente lembra que eles estão sempre ali em fugas, né? Em momentos difíceis, porque havia ali um grupo que queria matar os cristãos, como ainda há nos dias de hoje. E também ele prendeu Pedro, só que ele armou um plano, ele falou, não posso matar Pedro, porque nós estamos aqui em plena festa da Páscoa, tá certo? A gente vê aí que era dias da festa da Páscoa e dia dos pães asmos, né? No versículo 3 a gente vê, eram os dias dos pães asmos, então ele prende Pedro, ele tem um cuidado ali de colocar todo um grupo maior de soldados ao redor de Pedro. Ele diz o texto para nós aqui, 4 escoltas de 4 soldados cada uma. A gente pode multiplicar aqui 4 vezes 4, né? 16 soldados para tomar conta de Pedro. 16 soldados armados, com espada, com escudo, e Pedro sem nada na mão, sendo guardado por todos esses soldados, e também o cárcere ali com várias correntes, cadeias, né, prisões ali, para que ele não fugisse. Mas o texto fala que como era a festa da Páscoa, então Herodes ele ficou meio preocupado, porque a cidade estava cheia. Vamos nos lembrar, lá quando Jesus chega para ser crucificado, a cidade está cheia, o povo está todo na rua, porque eles estavam celebrando a Páscoa. Então vinham cidades de todas as pessoas de todas as cidades vizinhas, de todas as pequenas cidades, vilarejos. Então Jerusalém estava lotado de pessoas. Então havia muitas pessoas ali e Herodes então não queria causar tumulto. Então falou assim, vamos deixar Pedro mais um tempinho, né? Depois que passar essa festa, que o povo for embora, que acabar todo esse movimento que está aqui no nosso meio, a gente acaba com Pedro. Então vamos prender Pedro e ele aguarde o momento que vai chegar da sua morte. Pedro então ele estava guardado no cárcere e havia nesse tempo, né, no versículo 5, uma coisa que estava acontecendo no paralelo, né? E no paralelo acontecia algo que vai mudar a história e vai frustrar os planos de Herodes. O que acontece? Versículo 5, parte B. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Veja, meu irmão e minha irmã, enquanto Pedro estava lá guardado por 16 soldados, a igreja do Senhor Jesus, aqui não eram apenas os apóstolos, não era apenas um grupo, mas toda a igreja estava reunida e fazia oração incessante a favor de Pedro. Então nós não podemos perder essa dimensão da importância de toda a igreja, não somente o ministério de oração. Às vezes a gente joga, né, um pouco essa responsabilidade ao ministério de oração, mas o texto mostra claramente aqui que a oração é responsabilidade de cada membro da igreja, de cada servo e serva do Senhor, de cada um que é filho e filha do Senhor, tem a responsabilidade de orar incessantemente por cada situação, por cada motivo de oração. E nós temos visto isso. Nós estamos neste período de quaresma, 40 dias de jejum e oração, e a igreja tem orado e parece que quanto mais a gente ora, mais está aumentando a nossa lista de motivos de oração, pessoas sofrendo, pessoas enfermas, pessoas sendo hospitalizadas, mas a igreja em oração tem alcançado vitórias e as pessoas estão vencendo as suas lutas, estão curando, muitas estão saindo do período de internação. Por isso nós louvamos a Deus, porque quando a igreja ora, a igreja recebe o favor de Deus, o povo de Deus é alcançado. Deus age quando a igreja ora. Não podemos perder essa dimensão. Mas o texto segue dizendo para nós aqui que quando Herodes então resolveu, né, bom, agora é a hora, eu vou lá, vou pegar Pedro e vou acabar com essa história de uma vez, né? Pedro, ele estava super preocupado na cadeia. Só que não.
Pedro estava dormindo. O texto diz para nós aqui que ele estava lá dormindo entre dois soldados. Pensa, né? O medo de Pedro fugir era tanto que de cada lado tinha um, além de toda a escolta que estava lá na cadeia, né? Então tinha lá as sentinelas, tinha outros que guardavam o cárcere, enfim. Pedro estava guardado com um monte de sentinela e ele estava dormindo. Isso é interessante porque às vezes nós deixamos que as preocupações e as inquietações nos roubem o sono tranquilo. E Pedro, ele estava confiante, ele sabia o Deus que estava aguardando ele. Ele poderia pensar, mas mataram já o Tiago, o próximo sou eu. Então, né? Mas não. A igreja precisa entender que estar nas mãos do Senhor, estar nesse ministério que é ser igreja, anunciar a salvação, não é fácil, sempre teremos luta. O fato de Tiago ter morrido não significa que ele tinha menos fé. O fato de Pedro ainda estar vivo não significa que ele tinha mais fé. O que nós precisamos perceber é que é o projeto de Deus e Deus é soberano. E aí o que vai acontecer com cada um dos seus missionários não nos compete, mas compete a Deus. Porque ele tem um plano, ele tem um propósito e nós precisamos entender que o propósito de Deus é soberano. A nós nos cabe estar colocando as nossas vidas ao seu serviço. E aí quando Pedro, né, está ali dormia entre os dois soldados, o que acontece? Algo sobrenatural acontece. Quando nós aprendemos a descansar em Deus e crer pela fé que Deus está agindo na nossa vida, na vida da igreja, ainda que a situação real seja completamente complicada e fora do nosso controle, como era a situação que Pedro estava, Deus estava agindo. Olha que interessante, tem uma frase que é muito interessante que fala assim: quando o homem trabalha, quando o ser humano trabalha, o homem e a mulher trabalham, eles trabalham. Mas quando Deus trabalha, quando nós descansamos, Deus trabalha. E às vezes nós precisamos aprender a descansar e deixar Deus trabalhar. E Deus trabalha aqui a favor da vida de Pedro, lembrando que a igreja estava incessantemente orando pela vida de Pedro. E aí o texto mostra para nós que ele é tocado por um anjo, né? Vem um anjo do Senhor que ilumina toda a prisão. E olha como é interessante, se iluminou toda a prisão, como que os soldados não despertaram, não acordaram, não viram, não perceberam? Deus faz uma obra perfeita. O que Deus faz é perfeito, não é pela metade, não fica meio atrapalhadinho aqui ou ali, não, mas acontece tudo perfeitamente. E aí a gente vê que quando Pedro então sai dali, aquela luz ilumina, o anjo toca nele, acorda Pedro, acorda aí Pedro, tá na hora da gente sair daqui, né? Levanta depressa, se veste, põe sua roupa, põe seu sapato, né? Coloca aí cinge-te, né? Coloca a sua túnica, coloca as suas sandálias e me segue, né? E aí é interessante que Pedro não sabia se aquilo era real ou não era real. A gente lembra que Pedro, 2 capítulos atrás, teve uma visão de um lençol que descia do céu lá com os animais. Agora ele está, será que eu estou tendo uma visão? Será que isso está acontecendo? Mas não importa, eu vou fazer aquilo que o anjo está mandando eu fazer. Não preciso tirar medida, tirar provas se isso é verdade, se não é verdade. O que importa é que eu vou fazer aquilo que o anjo do Senhor está me mandando fazer. E Pedro, então, nessa postura, diz o texto para nós aqui que eles seguem rapidamente, né? Eles passam lá a primeira e a segunda sentinela, chegam ao portão de ferro que dava, né, para a cidade. Então, eles estão já, saindo da cidade, saindo por todos os lugares. E esse portão, eu lendo aqui, me veio a memória, né? O primeiro portão automático da história, né? Tá registrado aqui em Atos 12, quando ele diz aqui para nós que o portão de ferro, se é um portão da cidade, gente, não é um portão que qualquer pessoa abre, não. Lembra que as cidades elas eram cercadas de muro e tinham os portões de entrada. Então, o portão que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. É interessante que às vezes a gente gostaria
que o anjo do Senhor viesse e ficasse nos guiando diariamente, todos os dias. Mas não é isso. Ele nos guia só naquele momento que nós precisamos. Depois a gente segue a nossa vida, confiando no Senhor, mas a gente segue a nossa vida. Aqui o anjo então se aparta e Pedro segue caminho, caiu em si, opa, é real, foi real, tô fora, tô liberto, né? Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. E, considerando ele a sua situação, resolveu ir até a casa de Maria. E aí, o que ele vai encontrar lá, né? A mãe de João também, que era o João Marcos, o que ele vai encontrar lá? Muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A gente precisa perceber que esse povo não orou por meia hora, não orou por 2 horas, não orou por um dia, não orou por 2 dias, não orou por 3 dias. Esse povo orou por 7 dias, que era o tempo que durava a festa. E aí a gente se lembra que ele vai ser preso ali, no começo da festa. Então ele ficou todo esse tempo na cadeia e durante todo esse tempo de perseguição, de prisão, a igreja ficava em constante oração. Meu irmão e minha irmã, durante todo o tempo da nossa jornada, das nossas lutas e de todas as afrontas, de todos os levantes, nós precisamos perseverar firmes em oração até que passe aquele momento. A igreja estava ali em oração e quando ele chega naquela casa, diz que uma empregada foi ali, né, para abrir a porta para ele. Então uma criada, ela chamada Rode, e ela olha e vê que é ele, ouve, né, a sua voz, né, ela conhece a voz de Pedro, mas ela ficou tão maravilhada que ela voltou correndo para dentro para contar que Pedro estava no portão e nem abriu o portão para ele. As pessoas, você tá louca, né? Pedro tá preso. E aí eu percebo outra coisa, nós precisamos aprender a crer que as nossas orações são respondidas e acreditar na resposta que vem de Deus. Eles estavam orando e quando veio a resposta, eles não acreditaram, enquanto eles não viram. Interessante, eles tiveram fé para orar, mas não tiveram fé para ver que a resposta estava diante deles. Tiveram que ver com os olhos e não com a fé. E nós precisamos crer que Deus ouve a nossa oração. E nós também precisamos crer quando Deus responde às nossas orações. Aqueles homens então foram lá rapidinho e viram que era Pedro, e ficou todo mundo alvoroçado, muito alegre, todo mundo muito feliz. Mas Pedro falou, calma, esperem aí, silêncio por enquanto, vou contar para vocês o que aconteceu. Né? E aí ele pediu que todos se calassem para que ele pudesse contar aquilo que Deus havia feito. Às vezes nós precisamos nos calar para ouvir aquilo que Deus está fazendo. Às vezes a gente quer falar, quer explicar, quer contar, e o texto aqui nos ensina que há momentos que nós precisamos nos calar para ouvir aquilo que Deus está fazendo. Né? E aí ele conta toda a história, como é que ele foi preso, como é que ele saiu da prisão, e aí ele pede para anunciar a Tiago e aos irmãos, e aí ele sai dali e vai para outro lugar, lembrando que esse aqui é o outro Tiago, tá certo? Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados e Herodes, muito bravo, manda castigar as suas sentinelas, e depois Herodes, a gente vai ver aí o momento que é narrada a morte de Herodes. Então havia lá uma discórdia, né, entre Herodes e o povo de Tiro e de Sidom, uma divergência, né, o texto mostra para nós. Eles fazem um acordo entre eles e se apresentam lá para Herodes tenta agradá-los, eles tentam agradar Herodes, todos com seus interesses, e aí a gente vai ver o momento em que Herodes começa a falar e eles começam então a adorar Herodes. Nossa, esse Herodes é maravilhoso, a sua voz nem parece voz de homem, parece a voz de Deus, parece que é Deus que está falando conosco. Então eles começam nesse momento ali, né, de adoração à presença, à pessoa de Herodes. E o texto é muito claro, né? Diz para nós assim que quando eles fazem isso, no versículo 23, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes expirou. Que morte horrível, né, que ele teve ali,
porque ele pegou aquela glória para ele. Realmente, eu pareço Deus falando, né? E aí ele não glorificou a Deus, ele recebeu a glória para ele, e o texto mostra para nós aqui que ele não deu glória a Deus e foi comido por vermes e expirou naquele momento, naquele instante. Mas a palavra de Deus continuou sendo anunciada e o texto mostra para nós que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos, né? Que era na casa onde estava acontecendo ali aquele momento de oração, de intercessão. Portanto, igreja, a oração, ela é poderosa, ela quebra cadeias, ela destrói prisões. E nós precisamos crer que Deus ouve a nossa oração e Ele age de forma natural, mas Ele também age de forma sobrenatural. Há coisas que nós precisamos fazer, mas há coisas que Deus vai mandar o anjo dele, ou Ele mesmo, para estar fazendo. O que importa é que nós, como igreja, devemos orar incessantemente por todas e qualquer situação. Que nós possamos ser uma igreja que se destaca e que move o coração de Deus por meio da oração. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Vamos orar? Deus, nós te damos graças mais uma vez por este tempo precioso de comunhão na tua presença, pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra e aprender que tu és um Deus poderoso e que apesar de toda a tua glória, o Senhor se importa conosco. O Senhor ouve a nossa oração, o Senhor atende, ó Deus, quando clamamos, o Senhor ouve quando o seu povo, quando a tua igreja que te adora, se prostra em oração, e o Senhor, ó Deus, move de forma sobrenatural e também de forma natural no meio do teu povo. Paizinho, é nessa fé, nessa certeza que eu quero clamar junto com o teu povo nessa hora, por todos os enfermos, por tantos nomes de pessoas enfermas que nós temos na nossa igreja e também em outros lugares, no nosso país, pessoas que estão morrendo. Nós clamamos, Deus, tem misericórdia. Eu quero pedir a Deus a tua bênção sobre o nosso governo, sobre a presidência, sobre os governos estaduais, sobre as prefeituras, prefeitos e prefeitas, que em nome de Jesus o Senhor dê sabedoria e que, ó Deus, as decisões necessárias sejam tomadas para que as vidas sejam poupadas em nome de Jesus. Abençoe os hospitais, os médicos, médicas, toda a equipe de enfermagem, ó Pai. Deus, tem misericórdia, as empresas que produzem, ó Deus, os materiais necessários para os hospitais, que o Senhor abençoe. Abençoe, ó Deus, os comerciantes que estão sofrendo porque tiveram que fechar as portas. Deus, nós clamamos a tua misericórdia, mas nós pedimos que sejam tomadas as medidas corretas para que, ó Deus, essa doença possa cessar em nome de Jesus. Continue caminhando com o teu povo, caminha com a tua igreja, Senhor, orienta-nos, ó Pai, dá-nos a tua graça, dá-nos a certeza de que tu estás conosco em todo o tempo, que possamos crer, apesar, ó Deus, de muitas vezes estarmos orando e não acreditar. Nós pedimos perdão, ó Deus, aqueles discípulos estavam ali orando, mas quando eles ouviram a resposta, eles não acreditaram. Senhor, ajuda-nos a orar, mas ajuda-nos a crer que tu ouves a nossa oração e tu ages de forma sobrenatural. Muito obrigada pelo teu amor, abençoe a tua igreja, caminha conosco, é a nossa oração e a nossa gratidão no nome poderoso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, que você tenha uma noite de paz na presença do Senhor e não se esqueça de perseverar em oração com a Igreja de Cristo. Amém?